Oi, Lu, Oi, tudo bem? Oi, Marli. Boa noite, não é boa noite ainda, boa tarde, Marcelo, É, Lu, feliz Dia das Mulheres. isso, vocês obrigada, merecem. mas Vocês merecem. igualmente para você. Aliás, na verdade, todo dia é o Dia das Mulheres, né? Ah, o Parma falou a mesma coisa, É, falou assim, é, é só uma data, mas todo dia é o dia de vocês. sim, exatamente. Mas, enfim, vamos esperar um pouquinho, né? Ai, ai. E aí, Marli, o que você me fala, filha? Ah, estamos indo, estamos mais calmos, graças a Deus. É como eu te disse, as preces vão chegando, a gente vai acalmando o coração, né? É isso aí. Vamos entendendo que Deus não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, Sim, né? A sim, gente não sabe o motivo, mas Ele sabe, e um dia a gente vai entender tudo isso. sim, com certeza. E Então, seu, assim, e seu Palma está mais calmo? tá, graças a Deus, Lu, é isso que eu estou falando. Tá impressionante, ele está bem mais calmo que eu. Que bom, graças a Deus. Entendeu? Então, mas assim, eu já me acalmei bastante também. Eu Uhum, tive rouquidão, tive todos os sintomas psicológicos que se pode ter, mas agora estou bem. graças a Deus, né? Tô- Que- Tem que encarar, né? Não tem jeito, vamos encarar. Sim, não tem outra saída. Ou encara Ou ou encarar. encara. É isso aí, a vida é assim mesmo. Mas sabe, eu conversei muito com Jesus, sabe? Eu falei, Jesus, eu não sei o que eu fiz, nem que ele tenha feito, né? Mas seja o que for, tudo que o senhor puder mandar, manda nessa vida de preferência. Uhum. Porque daí a gente já faz esses acertos logo, Sim, sim. né? Com certeza, com certeza. E já faz um aprendizado junto. Isso vem sempre para melhorar nosso espírito, a gente tem que entender, né? Mesmo que a gente não queira, mas tem que entender. É. Mas estamos tranquilos, Marcelo, vai dar tudo certo, eu Vai, creio. com certeza vai. Tenho certeza disso. Estou recebendo muito apoio, viu? Principalmente da Conceição, Ah, que legal. principalmente dela, graças a Deus. Ela tem sido, assim, fantástica. Carlos, Olá. Eliane. Opa, Boa estamos noite, chegando. E aí, feliz Dia da pessoal? Mulher. Feliz Dia da Mulher, Dona Clara. Clara. Beijo. Tudo bem, dona Clara? Tudo bem? Dona Clara, Joia. Belezura. Beijo a nós, mulheres. Eu já mandei o meu para você. Oi, Carlos. Carlos. Olá, vamos tudo bem com vocês? Tudo jóia. bem, Bem, graças a Deus. Bom, Bom, então, a prece inicial é a Lucélia, né, Lu? Sim, Evangelho, a Marli. O Livro dos Espíritos, Marcelo. Vibrações, o Carlos. Vibrações especiais, a Eliane. E a prece final, Pedro, né? Hoje, esse é o time. O time está escalado desse jeito, muito bom. ok? O treinador escalou bem o time. Vamos começar então? Vamos Nossa, não estou começar. enxergando. vamos então serenando as nossas mentes, os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos agradecendo por estarmos aqui mais esse sábado, do estudo e vibrações. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião e ao nosso mentor individual. E vamos ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Então, a gente vai dar continuidade ao Evangelho de hoje, né? Aos estudos. Muitos chamados, poucos escolhidos, capítulo 18, dar-se-á aquele que tem. O item 13 vai nos falar assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram, porque eles lhe fala por parábolas, respondendo, disse-lhe ele, é porque vos foi dado conhecer o ministério do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais aquele que já tem lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo não nada veem, ouvindo nada entende, nem compreende. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvires com vossos ouvidos e nada entendereis, olharei com vossos olhos e nada vereis. Isso está em Mateus 13, versículo 10 a 14. Então, Jesus, depois de orar uma noite toda, ele passa a procurar por discípulos, né? Então, ele escolhe 12 discípulos e convida-os para divulgar o evangelho em outras cidades. Jesus explica a seus discípulos que fala por parábola, porque aquelas pessoas ainda não tinham condições de compreender certos assuntos. Contar tudo a eles, né, seria inútil naquele momento. Aquela comunidade que Jesus escolheu para começar a pregar, Galileia, era uma comunidade simples, né? Mas era uma comunidade também bem limitada, pois vivia numa disciplina rígida, no qual nem eles compreendiam, mas temiam essa disciplina. Então, eles não respeitavam uns aos outros, porque sentia o sentimento do respeito. Eles respeitavam porque, por imposição, por medo de castigo, que poderia levá-los até a morte, né? E Jesus vem aí com as boas novas, uma nova proposta, né, de um evangelho que fala do reino dos céus, que fala do amor ao próximo, da caridade, né? E Jesus não humilha ninguém, não coíbe ninguém, e Jesus só fala de amor, de bondade, misericórdia, porque afinal Jesus é isso, né? É amor puro. Então, em várias passagens que nós já estudamos e que vamos continuar estudando, nós vamos ver Jesus usando uma metodologia centrada na pessoa ou no grupo. E Jesus respeitava muito o fato da cultura individual, do ambiente que a pessoa vivia, né? Então, ele falava de forma que as pessoas pudessem entendê-lo através de exemplos. Então, com isso, Jesus conseguiu o que já estava previsto, que é implantar o cristianismo no mundo. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu não. Tranquilo. Carlos? No-
Então, podemos ir para o item 14? Sim, senhora. Tende muito cuidado com o que ouves, portanto, usarão para convosco a mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. Ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e aos que não têm, até o que tem lhes tirará. São Marcos 4, versículo 24 a 25. Então, aqui tem um alerta, né? Para a gente prestar atenção no que a gente ouve. Será que estamos ouvindo bem? Né? Então, temos aqui nós, como base, o Evangelho. Precisamos estudar, entender, mas principalmente colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, os ensinamentos do Mestre, né? Mas quais são os dois principais ensinamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Quando a gente ama, eu falo assim que a caridade é o desdobramento do amor, porque quando você ama, você pratica a caridade por amor ao próximo. Você faz o bem por amor ao próximo, né? Por isso que seguir esses dois mandamentos é tão importante. Então, assim, e o que tua mão esquerda dá, que a direita não veja. Porque a caridade não é uma moeda de troca, a caridade, ela é incondicional, ela tem que vir do amor. Ou eu amo e pratico a caridade, ou eu não a pratico. Porque a gente tem que auxiliar sem pretensão de retorno. Auxilia, vira as costas, é como se não existiu mais, né? Então, aqui, ele fala assim, dar-se a quem tem. Dar-se a quem tem é assim, quanto mais bem você faz, muito mais oportunidade de fazer o bem chega até nós, né? Olha só, os benfeitores vão utilizar do nosso bem, do nosso coração, como instrumento na prática do bem. Então, nós vamos poder servir ao fato de que, né, se cometermos coisas ruins, né, onde ele fala e quem não tem, o pouco que tem, ele tirará, né? Então, assim, como que os benfeitores vão utilizar de uma pessoa que pratica o mal para se aproximar? É bem mais complicado. Então, a gente precisa estar um pouco mais atento a esse fato, entender que isso é um cartão. O bem é um cartão de crédito e débito, né? Se fizer o bem, o reconhecimento, né? Lembrando sempre que o bem que a gente faz não nos isenta das provas, não nos isenta. Porque nós já fizemos nossos planos reencarnatórios no plano lá espiritual, nosso espírito já se prontificou a passar aqui pelas provas, né? Então, a gente só está cumprindo aquilo que a gente prometeu lá no plano. Então, não significa o bem. O bem não tem resultado? Tem sim. Você está plantando semente em solo fértil. Mas não o isenta das coisas que a gente já fez no passado. Eu gostaria que alguém fizesse alguma colocação, e se for me permitido ao grupo, contar uma pequena história do Chico. Pode ser? Alguém quer fazer uma colocação? Carlos, Marcelo, Liane, Lu? Não. Então, eu quero contar uma história que aconteceu com o Chico, quando a gente fala de bem, né? Quando a gente fala a necessidade disso tudo. Em 58, o Chico tinha um sobrinho, o Marcelo, o Carlos já sabe dessa história, não sei se todos sabem. Ele tinha um sobrinho que organizava as filas, né?
e todo mundo sabe que as filas eram extensas já naquela época, então ele era organizador e orientador na entrada, e ele decide receber dinheiro por isso, para facilitar a entrada. E Chico não sabia, mas a espiritualidade sabia, então Chico foi avisado. Mas Chico não fez nenhuma repressão, apenas o tirou dessa função, desse trabalho na casa, né? E então ele foi à imprensa e falou para a imprensa que ele ficava ali na porta, né? Coletando informações, coletando dados, depois ele passava para o Chico fazer a psicografia, porque Chico não recebia espírito nenhum. Isso caiu como uma bomba na mídia, né? Ele já não gostava muito do espiritismo, então Chico sofre aí uma boa pancada, né? Algum tempo depois, esse sobrinho já tinha alguns problemas, né? Então ele se arrepende, vai até a imprensa e fala, retira todas as queixas que ele tinha feito do Chico. Mas como ele já tinha alguns problemas, né, acabou que por ele não ficar muito bem, mas essa história tem na internet, se vocês quiserem ver. Mas hoje, se a gente perguntar, para você ver como o bem é tão forte, o bem é tão marcante na vida das pessoas. Alguém aqui no grupo sabe o nome do sobrinho do Chico Xavier que fez isso? Não. Não? Então tá, mas alguém sabe o nome do Chico, quem foi Chico Xavier? Uhum. Ah, sim, né? Todos sabem. Então é isso, é sobre esse bem que eu falo. Quando a gente está no bem, vive no bem, pratica o bem, ele vai ser sempre mais forte, tá? É uma história que eu gostei muito já no passado, que está no livro Redentor. Então eu quis compartilhar com vocês, mas está na internet também, tá? Então, vamos falar aqui do espírito amigo, né, de Bourdieu, 1862, que Kardec carinhosamente codificou, que é o item 15. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, o seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, das graças copiosas que vos fazem forte para galgar as montanhas santas, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco, tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja dignado a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências, os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse os vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem de aumentar, fecundando o óbolo que caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo
o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube como herança, ou vê cobrir de ervas parasita, é seu pai quem lhes tira a colheita que ele não quis preparar? Ou é a falta de cuidado que deixou morrer a semente destinada a produzir neste campo? E seu pai, que lhe cabe acusar por nada produzir a elas? Não é não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso, mão à obra, roteie o solo ingrato, com esforço e vontade, lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante as sementes que haja separado, por boa dentre as más. Regue-os com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àqueles que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços. E um grão produzir 100, e outros 1000. Ânimos, trabalhadores, tomai os vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisana, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe dará a produzir frutos de caridade. Como eu disse, um espírito amigo de Bourdieu, 1862. Muito bem codificado por Kardec, né? Então, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário sobre isso, porque eu separei aqui do nosso irmão Emmanuel, né? Uma lista que eu acho que é para essa lição. Acho, não tenho certeza. Então, assim, se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, fica à vontade, depois eu faço do Emmanuel rapidinho. Da minha parte, não, mas... Minha parte é ok. Então, tá. Então, vamos dizer o que Emmanuel acha sobre esse texto, tá? A quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busque a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tenha razão, mais direito. A quem escasseie o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. A quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total óbvio. A quem adoeça, mel na passagem. Não, a quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos por isso em maior porção aquilo que mais dermos. Eis porque o Senhor disse: a quem mais tem, mais
se lhe dará. Portanto, tudo o que entregamos à existência, receberemos de volta, em medida cheia e recalcada. Lembrando que recalcada aqui não significa o que nós estamos habituados, significa transbordante, tá? Então, esse é um texto de Emmanuel, que faz exatamente para essa lição que nós acabamos de ler, tá? Então, você vê que ele fala, a quem persista, mais luz e esperança. Então, aqui Emmanuel dá um conselho em forma, assim, de um verso, frases, que nós não devemos esquecer, né? Aqui, Lucas 6, 30, versículo 38, ele fala assim, dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacundida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Então, é isso. Quanto mais, né, a espiritualidade perceber que nós temos para dar, mais será dado. Quanto menos a gente se esforçar, quanto menos a gente, né, ficar tedioso, mais difícil é para a nossa evolução. Obrigado. Se alguém quiser fazer uma colocação, eu agradeço. Da minha parte, tá Tranquilo. excelente. Obrigado. Carlos, Lu. Excelente, obrigado. Oi? Excelente para mim, obrigado. Obrigada a vocês. Gratidão. Então, agora a gente segue com o Livro dos Espíritos, né, o Marcelo? Sou eu. Então, É o livro 3, capítulo 1, ali, Divina ou Natural. Começa na pergunta 629. O bem e o mal. E eu pretendo ler até a 635. Tá? Dividi em duas aqui. Não sei se eu dividi bem, mas... até a 635. Tem uma explicação de Kardec aqui. Vou encerrar com a explicação dele. Posso começar? Está todo mundo conectado? Certo. atentos. Eliane? Sim. Tá. Então, vamos lá. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Bom, aqui cabe uma primeira observação, né? Na verdade, existe toda uma conversa, né, das pessoas sobre o que é o bem e o que é o mal. Para nós aqui, né, vamos dizer assim, do Brasil, nós temos uma cultura geralmente cristã, né, na grande maioria, tal. Existem algumas variações, Umbanda, né, mas mesmo a Umbanda tem alguns pontos das religiões cristãs. Mas, por exemplo, para nós, o que é o bem e o mal é, no geral, a mesma coisa. Mas uma cultura muçulmana, por exemplo, do Islã, talvez para eles seja outra coisa. E aí acontece aquela confusão geral, né? O que é o bem e o que é o mal? Considerando que Jesus ele foi além do cristianismo, né? Porque eu não sei se vocês já viram, mas o nome dele ele está no Alcorão. Ele é mencionado, Jesus é mencionado no Alcorão
como um profeta, né? Mas, além disso, tirando isso, aquela fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu acho que essa na minha opinião, e aí é a opinião pessoal, é a regra geral. É a regra geral, porque se eu respeito o meu irmão, eu não vou roubá-lo, eu não vou matá-lo, eu não vou fazer o mal contra ele ou sua família. Isso é o bem, né? E o mal é tudo aquilo que vai diretamente contra essa lei. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Também aí é uma opinião pessoal. Eu não acredito no pecado, né? Não existe o pecado, existe algo que a gente faz contra alguém que vai acabar provocando uma reação, porque uma das leis do universo é a ação e reação. Se eu faço mal para o meu irmão, ou mesmo alguém que eu considero inimigo, haverá uma reação. Então, na verdade, não é uma questão de pecado, é uma questão de leis de Deus, né? A gente falou alguns dias atrás aí sobre as leis de Deus, né? A lei divina. Ela é imutável, ela muda para nós aqui, seres humanos, de acordo com a época, de acordo com o nosso conhecimento. Mas ela é imutável, independe de cultura ou qualquer outra coisa. Algum comentário, gente? Pergunta 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é o bem e o mal? Sim. Quando ele crê em Deus e o quer saber, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: veja o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Essa é uma outra regrinha, né, que Jesus introduziu. Por exemplo, você vai e faz uma piada de mau gosto contra o seu irmão. Aí você para pensar, nossa, mas será que se fizesse comigo, como é que eu me sentiria com isso? É isso aí, é a reciprocidade. O que não é bom para mim não pode ser bom para os outros, né? Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Essa é outra regra de ouro, né? Para a gente fazer o bem e o mal. É claro que a gente já falou sobre isso lá atrás também. Existe a questão da intenção, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa com a intenção de ajudar, mas com o nosso parco conhecimento a gente acaba fazendo besteira, tá? Também pelas leis de Deus, a intenção é vista, ela é considerada, né? Então, é isso. Algum comentário, gente? Eu só gostaria de falar dessa intenção mesmo. Sim. Que já aconteceu, sabe, comigo, Marcelo? Às vezes, a gente quer, no momento, a pessoa vem fazer uma queixa e você fala, não, eu posso ajudar essa pessoa a passar por isso, né? Uhum. Aí você faz, porque é necessário naquele instante, precisa ser feito, não tem outro jeito, né? Então você acaba fazendo. E depois a pessoa não gosta. Mas não é que a gente fez por mal, a gente fez porque viu a pessoa no sufoco. A gente queria apenas minimizar a situação, né? Então, eu acho que Deus deve levar em consideração a intenção. O cara sempre fala disso, eu acho que está certo, porque a gente nem sempre erra porque quer. Às vezes a gente erra sem querer também, viu? Sim, com certeza. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Mais alguém? Não? Diga, Lu. Eu queria saber, assim, é que nem a gente, né? A gente foi criado, os nossos pais ensinou a gente no bem, no amor e tudo. E essas famílias que não tem, que não passa coisas boas para as crianças, assim, será que esse espírito, ele tem consciência do bem e do mal, ou ele segue a família, assim? Então, É isso que eu fico pensando, será que no fundo ele tem consciência? Ou é, ele... a gente viu uma das reuniões passadas sobre o conhecimento, né? É, alguns dizem que o conhecimento ou melhor, que o não conhecimento é uma dádiva. Porque quando você erra sem saber, é diferente de você errar sabendo. Se você sabe que alguma coisa é errada e você mesmo assim faz, complicado. Mas se você ignora, né? Então, mas a criança, ela vai muito dos pais, né? Sim, sim. Aí uma grande culpa recai sobre os pais, né? Dessa criança, ela tem, porque ela está criada ela está criada no meio daquela confusão. Será que ela tem um inconsciente assim? Eu não sei se eu estou sabendo explicar. Não, eu entendi. Na verdade, a gente tem lá no íntimo, tá? Por exemplo, tudo bem, essa criança foi mal criada, tá? Os pais se envolviam com droga, assassinaram, fizeram, né? Tudo de ruim. Eu te garanto que se a criança estiver num momento X, em que ela tiver a possibilidade de matar alguém por algum motivo, ela vai pensar duas vezes. Porque aqui atrás está falando, né? Que na verdade a gente tem, em todos nós existe vamos dizer assim, uma fagulha divina. Tá? É a questão da moral, né? O que é o certo e o que é o errado. Mas, de novo, a culpabilidade ela está relacionada ao conhecimento, ao saber. E muitas vezes, e muito frequentemente, na minha opinião, aí é minha opinião, os pais são mais culpáveis do que a própria criança, tá? Mas quanto mais nós sabemos, a culpa aumenta. Diga, Marli. Eu, respondendo um pouquinho da sua pergunta também, em forma de contribuição, Lu, eu vim de uma família totalmente disfuncional. Nós, entre 9 irmãos, 6 irmãos alcoólatras. Então, era uma família extremamente disfuncional. Não tínhamos, assim, não tínhamos nada, nada. E o pouco que tinha, eles quebravam tudo, né? Então, a gente vem dessa família. Mas eu dei muita sorte de trabalhar numa casa de família em que minha patroa dava aula de literatura, mas não podia dar aula porque o marido não queria. E essa me apresenta livros, né? E eu começo a ler sobre literatura brasileira, até expandir isso para outros livros, né? Então eu falo assim, muitas vezes a gente nasce em lares disfuncionais, mas nós ganhamos oportunidade de nos redimir, de fazer diferente, quebrar aquele ciclo. Então, tem muitas crianças que já quebraram ciclos, que eu conheci, crianças que foram de abrigos, né? Que vieram de pais, digamos assim, que não tiveram a responsabilidade com a educação, acabou abandonando, mas essas crianças deram volta por cima. Então, assim, existe muitos casos, assim, muitos relatos assim, Sim. né? Então, assim, eu acho que também a gente traz um pouco da bagagem de vidas anteriores, né? Então, mesmo você num lar disfuncional, como eu cresci, tinha dentro de mim, isso não está certo. Tanto que eu não posso nem sentir o cheiro do álcool, porque eu falava, isso não é certo.
E eu tinha o quê? 5 anos. E já sabia que aquilo não era sério. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente traz também na bagagem algumas coisas que nos também. vai nos auxiliar. Então, assim, graças a Deus, me tornei alcoólatra. Tá? Tá, entendeu? Então, sei lá, é minha opinião, né? Nós somos espíritos imortais. Então, aquela criança que a gente acha que é inocente, que é só uma criança, ela é um espírito ali milenar. Você vai ensinar errado. Ela, enquanto criança, vai aprender errado. Mas, como diz a Marli, depois lá na frente, como o Marcelo falou, ela vai ter a oportunidade de rever o conceito dela. Porque ela vai para a escola, porque ela vai ter outras, e aí ela vai tomar a decisão se continua ou não. Ela pode continuar? Sim. Por quê? Nós não podemos nos esquecer que nós reencarnamos em maioria afins. Então, aquele pai que é bruto, que ensina errado, aquela criança que veio, tem duas opções. Ou ela veio para quebrar o ciclo, ou ela veio para dar continuidade. Então, nós olhando para aquele corpinho, criança, tudo mais, porque nossa, olha, uma criança aprendendo. Quer ver o que aconteceu? Eu gosto muito de futebol, e esses dias, acompanhando o noticiário pelo Twitter, vi um problema grave. Um jogador do Palmeiras, de 18 anos, eu vi. o Ide, ele foi ato racista contra ele. Foi. No Paraguai, eu vi. O pai do Paraguai com uma criança no colo. Exatamente. Aí vamos lá, nós temos um problema. Isso, a gente falando disso, enquanto espírito imortal, como lei de Deus, é errado. Mas a lei do Paraguai diz que não é crime. Fazer o que ele fez. É uma brincadeira, né? Então, se não é crime, você não pode punir. Se você não pode punir, ele está passando aquilo para o filho dele, que vai passar para o filho, que vai passar para o filho. Enquanto não quebrar esse ciclo da lei, que percebe que a lei humana precisa intervir em algum momento. Sim. Quando eu era criança, carro, você levava a criança de qualquer jeito. Na frente, atrás, não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Hoje tem que ter cadeirinha. Isso teve uma regra muito mais rígida. Hoje está quase light de novo. Eu vejo um monte de pai com criança de 4, 5 anos na frente sem cinto. A gente está falando de algo grave, mas tem algo que não aparenta ser grave e nós estamos desestruturando de novo. Verdade. É bem ou é mal? Porque essa criança com 12, 13 anos jamais vai querer botar um cinto de segurança. Amanhã, mas cinto de segurança é bobeira. Não é bobeira. O engenheiro que fez aquilo sabe o que está fazendo. Então, nós já vi andando aqui no condomínio com criança na moto sem capacete. Mas é uma volta no condomínio só, não é nada. Que isso, é muito terrinha. Não. Um cachorro cruza, um gato cruza, você tem que brecar, cai, pronto. Sabe? E o exemplo, né, Carlos? Oi? Dá um exemplo. Exatamente, um exemplo. E a criança vai seguir esse exemplo. Uhum. Então, isso em coisas pequenas. Imagine em coisas grandes. Como esse ato de racismo que não vai ser punido porque não é normal. Pois é. Aliás, eu achei... Ele deu uma entrevista, eu vi a entrevista dele. Sim, a entrevista dele foi maduríssima. Ele foi maravilhoso no que ele disse. Sim. Maravilhoso. Sim. Mostrou uma maturidade gigantesca. Que menino. Uhum. Que bobo de ver. A nossa questão é essa. Nós não podemos ensinar errado. A criança vai aprender. Mas em algum momento ela pode falar assim, opa, para, vai. Isso aqui não é certo. Porque eu estou vendo no meu local de trabalho, porque eu estou vendo na escola, porque eu estou vendo... Não é assim que faz. Uhum. E aí ela corta, com a Marli, corta o ciclo. Vejam que a nossa função ela é muito séria, né? Porque um pai que faz errado em casa, eu não posso lavar minhas mãos. Eu tenho que mostrar algum exemplo fora. Senão eu continuo fazendo. Sim. Eu tenho uma amiga minha que a filhinha dela estava na escolinha. Não, mas não era nem prezinho ainda, sabe? É para a mãe trabalhar mesmo. Vamos falar creche.
E 3 aninhos foi ensinado para ela que a água do planeta vai acabar, se continuar gastando, né? E o pai dela foi fazer a barba e deixou a torneira aberta. Ela falou: você quer acabar com a água do planeta, é? Deu para entender? É, É o que o Carlos acabou de dizer, não é, Carlos? É isso aí, isso aí. se não tomar cuidado, tem data para acabar, 2050. Bom, mas só para encerrar esse assunto, eu estou envolvido na escola, né? A Flaviana é professora, diretora. Ela conta cada caso, assim, que, né? Mas tem um caso que, não vou falar nomes, porque não vem ao caso, mas os pais, o pai estava preso, a mãe era prostituta, tinham 2 filhos. Um dos filhos também se extraviou. O outro é outra pessoa. Ele estudou, né? Fez faculdade com esforço, trabalhou e venceu. Está vencendo. Então, tem muita coisa envolvida aí, né? O que a Marli falou, né? Aquela coisa que a gente traz dentro da gente, exemplos que a gente tem pela vida fora, né? Então, mas, de novo, quanto mais conhecedor, mais culpável. Isso é um fato. Podemos continuar, senhores e senhoras? Pergunta 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois é. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que se despasta, evitaria a maior parte dos males, dos quais acusa a natureza. Enfim, nós sabemos qual é o nosso limite, né? Existe uma coisa lá dentro que fala, não, parou, né? 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Só veio a pergunta 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Quando o espírito ele é criado, né? Quando ele chega no limite da racionalidade, ele é puro. Mas ele é puro não porque ele sabe o que é certo e errado. É justamente o contrário, ele não sabe muito bem o que é o certo e errado. Então, muitas vezes ele acaba cometendo alguns erros, alguns equívocos. E aí a gente acredita que ele é mal, mas não é isso. Na verdade, o mal não é uma regra geral, né? Eu acredito que deve existir espíritos que fizeram as escolhas certas desde o começo. Não sei, pode ser que sim. Mas a maioria das vezes a gente, pelo menos eu falo de mim, eu não faço as escolhas certas toda hora. Então eu cometo erros toda hora. Então o mal não é uma necessidade absoluta. Mas, como eu sempre digo com meus alunos, né? A gente aprende mais quando a gente erra.
Eu falo isso para eles. Falo, professor, eu errei. Não tem problema. Você aprendeu, você viu que não poderia fazer. Agora você vai aprender. Tudo bem, pessoal? A 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. Aí tem uma observação de Kardec, para a gente encerrar. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Outra coisa que a gente vem falando, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente é culpável. Então, há 1000 anos atrás, a situação era bem diferente. Foi o Carlos que mencionou isso também. Então, mas conforme a civilização vai evoluindo, as necessidades e o que é certo e errado, né, muda, né? Eu gosto sempre de mencionar o duelo, né? Que o duelo é uma coisa tão inimaginável hoje para nós. No fim do século XIX era uma questão normal, assim como o racismo também, né? Na Europa, no começo do século XX ainda, consegue imaginar um absurdo desse? Era uma coisa tratada normal. Mas a gente evolui. Então, o que é certo e errado muda, de acordo mais aquilo que a gente falou logo no começo. A regra, são duas regras, né? Amar a Deus como a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, e não faça para o outro o que você não queira que seja feito para você. Pronto. É fácil saber o que é certo e o que é errado. Mais alguém? Algum comentário? E tudo isso está dentro de nós. Nós sabemos Sim. como funciona. Sim. Sim. Com certeza. Vamos para as vibrações, então? Vamos para as vibrações. Já vamos definir quem vai fazer a prece final? Então, o Pedro não entrou? Quem quiser, quem pode fazer? Eu faço, pode ser? Pode. Quem fez a inicial? A Lu. Ô, Lu, você não quer fazer a prece final? Você faz, Lu? Faço sim. Pronto, resolvido. Resolvido. Vamos lá, então. Vamos, mais uma vez, acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, para que a gente possa manter a conexão com a espiritualidade amiga e, assim, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Pelo bem universal, por nosso planeta, pela paz entre todos os homens, por todos os países, em especial os que estão em guerra, por todas as religiões que pregam o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, que divulgam o Evangelho de Jesus. Pelo nosso país, pelo nosso presidente e seus assessores, pelo nosso governador, nosso prefeito, pela Santa Casa, PTA, postos de saúde, CAPS, saúde da mulher e geriatria. A todos os corpos clínicos desses lugares,
a todos os trabalhadores dessas entidades, a todos os irmãos que passam por aí para cuidar da sua saúde, aos seus entes seres queridos, por todos aqueles que sofrem, seja por doença ou mesmo por estarem nos presídios e cadeias públicas, por nossos irmãos que estão em situação de rua, pelos orfanatos, creches e abrigo das crianças, pelo abrigo dos idosos e asilo de São Vicente. Vamos vibrar a todos os lares do nosso planeta Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelo nosso próprio lar, pelos nossos entes e seres queridos que conosco convivem. A gente imagina, então, a figura do nosso Mestre Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes. E essa luz transborda por portas e janelas e vai envolvendo todos os nossos vizinhos. Pelos nomes que estão em nossas listas, de encarnados e de desencarnados. Cada um receba esse carinho, esse afeto. Os encarnados que possam entender o momento que vivem, as suas dores, suas limitações e dificuldades. Os desencarnados que possam entender o momento que estão passando na espiritualidade, na erraticidade. Possam buscar se desenvolver em pouco tempo para estar ao retorno. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Pedimos aos nossos irmãos, prepostos do Mestre Jesus, que fluidifiquem as nossas águas, trazendo o remédio que possa nos amparar e nos ajudar a manter o equilíbrio. Que assim seja. E vamos, Yes. Eliane, e vamos continuar com o pensamento elevado até o Mestre Jesus, sempre contando com os amigos espirituais. Vamos vibrar em especial. É hora de vibrar muito amor, muita paz. Vamos pedir que os amigos espirituais do grupo de Bezerra de Menezes possam visitar esses irmãos, aqueles que estão doentes, e possam receber as vibrações necessárias de saúde e paz. Vamos pedir pelo seu João e sua filha, que eles possam caminhar lado a lado nesta encarnação. Ao casal Cris e Márcio, Flávio Abinage, Maria Paula Santos Silva, Júnior Artúrio, Marli Santos Fernandes, Carolina Arruda, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Ivaldo Parma da Silva, Bárbara Lignaro e Jéssica Santos Silva. Que todos possam receber o amparo da espiritualidade. Que onde eles se encontrarem neste momento, as nossas vibrações de amor e carinho cheguem até eles, levando muita paz e remédios necessários para os seus espíritos. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações
e que tenhamos uma semana abençoada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Deus. Muito bem, todos bem? Glória. Graças a Deus. Joia. Então é isso. Quarta-feira, né? A gente está de volta aí, se Deus quiser. Volta. Né? A gente retorna. Encontra. Bom fim de semana para vocês, boa semana. Então, antes da gente finalizar, ficaria complicado. Antes da gente finalizar, Eliane, Oi. ficaria complicado para vocês se eu fizesse sorvete de chocolate e colocasse alguns bombons? Pode encarecer um pouquinho, mas vocês ficariam chateados? Tranquilo. Nossa, vai ficar delicioso. Tranquilo, da minha parte, beleza. Pode fazer. Tá. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Um beijo na Dona Clara. Lu, um beijo. Tchau, Marcelo, um abração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até quarta. Tchau, gente. Até, tchau mesmo. Tchau.